Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Eu sou Haroldo Silva, o Dura. A direção técnica do programa Linha de Fogo é de Fabrício Felipe e toda a sua equipe. A direção geral do jornalista professor Hildo Silva. Dando continuidade à conversa com vereadores eleitos nesta eleição aqui na cidade de Tubarão, hoje vamos conversar com o jornalista, vereador eleito pelo PT, Matheus Madeira. Matheus Madeira, muito prazer tê-lo aqui, né? Aliás, você conhece bem essa bancada do Linha de Fogo. Conheço. Boa noite. Boa noite, já não é a primeira vez que eu estou aqui, então agradeço mais uma vez o convite. Seja bem-vindo aqui, Matheus. Matheus, você faz parte daquela máxima, né? De bater, daquela máxima, nunca desistir? Muito orgulho, né? E talvez o maior expoente dessa máxima seja o presidente Lula, né? Que foi ser eleito presidente na quarta eleição que disputou o governo de São Paulo. Então, a política, às vezes, também é a arte da persistência. Agora, essa do presidente Lula e do PT Nacional, nós temos um bloco inteiro, certo? Porque temos assunto para falar, né? Vamos analisar. Agora, eu fico analisando o PT, né, um bom tempo para cá que eu acompanho. Em 2012, fez uma eleição, dividiu a direita, claro, com 3 candidaturas, e o Olavo, em 2012, foi feliz. Fez uma eleição, fez uma gestão tranquila, não muito tranquila, mas conseguiu terminar o seu mandato, foi para a reeleição, perdeu 2016, e o PT, ele não se encontrou, não repetiu mais essa performance na majoritária até agora, até o presente. Que análise vocês fazem dentro do partido que o PT não consegue reagir na majoritária? Não pode falar da Maristela, que isso também é um caso à parte. Tá, mas fazer chapa, fazer eleição fora do governo, em eleição municipal, é muito difícil. E a gente passou ciclos fazendo chapa estando fora do governo, né? Então, em 2020 não tivemos êxito, mas em 2024 agora conseguimos, com muito trabalho, né? Então teve um trabalho de organização muito grande, interno, para que a gente conseguisse, fora do governo, e talvez a única chapa que tenha sido 100% montada fora do governo, a gente ter conseguido chegar a essa vitória de fazer uma boa votação para a prefeitura e eleger um vereador. É interessante que em 2016 vocês eram um governo e fizeram uma boa chapa, não fizeram uma boa chapa também? O partido, o governo, fez uma opção de se isolar politicamente, de não fazer alianças e tal. E isso cobrou seu preço naquela ocasião também. Então, cada eleição é uma nova eleição, um novo aprendizado, e a gente, cada eleição, vai lidando com uma nova realidade. Embora fôssemos governo, a gente não fez alianças durante o governo, com seus prós e seus contras. Pagamos um preço na eleição. Agora, em 2020, eu estou fazendo essa retrospectiva porque eu tenho que chegar no momento de hoje, eu tenho que falar um pouco lá atrás. Em 2020, deu a impressão que o PT, por mais que o candidato à majoritária, o Fontoura e o Arão, fossem realmente petistas de carteirinha, são companheiros, como se diz dentro do partido, reagiram muito pouco. A legenda chegou a 2.000, 2.100 para vereadores. Nesta eleição de 2024, foi diferente. O partido aumentou para 3.100 a sua legenda para candidato a vereador e você foi eleito. Este aumento, o senhor considera que houve uma organização melhor em relação a 2020? No plano nacional, a eleição de 2024 teve derrotas para o PT, sem dúvida, mas se a gente for analisar onde estavam as vitórias vieram onde o partido conseguiu renovar nomes, renovar estratégias, renovar práticas, e foi isso que aconteceu aqui em Tubarão. Nós tivemos uma chapa praticamente toda renovada em relação a 2020, muitos candidatos jovens, muitas candidaturas pela primeira vez, fomos buscar o artifício da federação para incluir candidaturas do PV também, então não tenho dúvida que a vitória, a eleição do vereador e também o sucesso da campanha majoritária, porque campanha majoritária e proporcional se retroalimentam, né? Veio por conta dessa estratégia de renovar, de buscar na base montar uma chapa mais diversa. Então a gente tinha na nossa chapa profissional liberal, servidor público, agricultor, advogado, professor, todo tipo de pessoas, brancos, negros,
e buscamos uma diversidade ainda maior. Então, eu tenho certeza que essa busca por se reconectar com as bases é a raiz de algumas vitórias que o PT teve nessa eleição e também a raiz dessa nossa vitória aqui de Tubarão. O que eu acho interessante é que você é, hoje ainda, e foi durante 4 anos, depois de 2020, praticamente, presidente do PT, né? Faz uns 2 anos, que esse é o mandato tampão. Quem iniciou esse mandato foi o Matuza, né? O Matuza. Aí você foi candidato ao PT, presidente do PT, e foi candidato a vereador. E também foi, em 2022, candidato a deputado estadual, né? Depois eu tenho uma conversa que eu acho que o PT não dá muita bola para o Sul, né? Eu não sei por que é mais no Oeste, mas também tiveram algumas decepções no Oeste agora. Digo assim, ó, esse teu momento de presidência, de organizar o partido, é realmente o teu conhecimento das derrotas, enfim, do passado bem recente? A gente tem que aprender com as derrotas e botar em prática o que a gente aprendeu, né? O PT, sem dúvida nenhuma, ele passou por um processo de oestificação, digamos assim, né? Essa palavra não existe, eu acho, mas o PT passou por esse processo de oestificação. Uma das boas novidades dessa eleição de 2024 é que o PT se espalhou um pouco mais pelo litoral. Então o PT aumentou a bancada dele em Florianópolis, o PT elegeu vereador em São José, onde não tinha, o PT elegeu vereador em Laguna, onde não tinha, o PT elegeu vereador em Tubarão, onde não tinha, o PT quase conseguiu aumentar a bancada em Criciúma, né, onde tinha um e quase, faltou muito pouco para conseguir o segundo vereador. Elegeu vereador em Garopaba. Então o PT se espalhou um pouco mais pelo estado, deixou de estar tão concentrado no Oeste. Tomara que esse processo se reflita também na eleição de 2026, que o partido consiga representação. Um dos nossos problemas, sem dúvida, é ter deputados quase todos do Oeste. Isso é um problema para o partido. Dá para perceber, né, que ele é muito centrado no Oeste, né? E não nasceu no Oeste, né? Praticamente nasceu... Criciúma fez parte dessa fundação, né? Sim, foi PT, acontecendo. né? O Criciúma chegou a ter 2 deputados estaduais ao mesmo tempo, né? O Serafim e o Décio Góes. Mas os processos foram acontecendo, as lideranças foram passando e talvez não tenha havido a renovação necessária. Eu acho que a grande lição para o PT dessa eleição é a necessidade de renovação. Onde o partido entendeu que precisava se renovar, conciliar a liderança das antigas lideranças com gente nova, com novas práticas, novas formas de fazer campanha, o partido tem bons resultados para colher. Agora, essa nova forma, também o PT era sempre tido, né, como oposição ferranha a toda a administração na qual ele era oposição. Você hoje pressupõe-se, e é verdade, que você é o único vereador entre os 15 que é tido que tem escrito oposição. Mas o tempo desse radicalismo mudaram muito. A cidade precisa da sensatez, da inteligência e não ao radicalismo. Como você se situa nesse cenário? Acho que o nível da oposição, o estilo da oposição, quem vai ditar é o próprio governo. Eu tenho uma expectativa muito grande que esse governo atual renove práticas de transparência, renove práticas de lidar com a Câmara, né? De não fazer... não passar o trator por cima da Câmara como governos anteriores fizeram. E como é que vai ser a oposição? Vai depender do que o governo fizer. Se o governo tiver práticas positivas, certamente a oposição vai ser mais compreensiva. E se não fizer, o papel da oposição é pelo menos gritar, alertar. Agora, esse negócio, Matheus, sejamos vereador eleito do PT agora nessa eleição, sejamos bem sinceros, tanto de um lado como do outro. A Maristela, durante a campanha, ela colocava isso com muita propriedade, com muita segurança. Eu acho que isso deu uma noção até de ela pegou um nicho que não queria nenhum nem outro, essas brigas de extrema direita, extrema esquerda. Não agradou muita gente. E nessa eleição, né, pouco foi usado aqui em Tubarão isso. O PT está mudando a sua estratégia? Dura, é que eu vejo que o PT nunca foi, para o bem e para o mal, nunca foi um partido extremo. Extrema direita é o que a gente vê no bolsonarismo. Negação de vacina,
contestação de urna eletrônica, é o que o Tarcísio fez ali em São Paulo, tentando melar a eleição no dia da eleição, lançando fake news no dia da eleição, que o Massal fez no primeiro turno. Isso é a extrema-direita. O que eu vejo que é a extrema-esquerda é o que a gente tem, por exemplo, em partidos como PCO, PSTU, que defendem uma revolução armada. O PT é um partido que, para o bem ou para o mal, é um partido de diálogo, de negociação. Sempre governou com diálogo, com negociação, conciliando com o Congresso que foi apresentado. Então eu não vejo o PT como partido de extremo. Você não vê, mas automaticamente dá para perceber. Obviamente, na visão de outros, a gente consegue visualizar um extremismo de alguma ala. Evidentemente, todos os partidos têm alas. Né? Nós vamos falar já em seguidinha da eleição do segundo turno. Assim como na direita, essa ala de cloroquina contra a vacina, essa ala mais dodói, essa ala não foi a vencedora nessa eleição. Agora, você não perde esse negócio, você quase não critica o PL regional, o PL local, o PL estadual. Você, quando entra nas suas lives, nos seus vídeos, você coloca o Bolsonaro em primeiro lugar. É mais fácil criticar quem está longe? Não, é porque o Bolsonaro matou muita gente na pandemia. É mais fácil falar mal de um governo. O Bolsonaro não fez nenhuma obra na região. É mais fácil falar mal do Bolsonaro. O governo que foi eleito aqui em Tubarão não me parece ser um defensor de cloroquina, não me parece ser antivacina, não me parece ser contestador de resultado de eleição quando perde. Então, naturalmente, a gente vai ver isso no curso do mandato. Essa é a sensatez que eu falei aqui, né? Desse novo vereador, né? Que vai tomar posse agora de Mas temos que aguardar e ver o que o governo vai fazer. Não, você fala muito bem, tudo depende de como o governo vai atuar em relação à Câmara. A bola começa sempre com o governo. A bola começa, e quem dá o primeiro passo geralmente marca o primeiro gol, né? E eu já fui do governo também, lá no governo Olavo. A bola, o jogo sempre começa, o primeiro toque na bola é sempre do governo. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco, conversando já direto, linha de fogo mesmo, com Matheus Madeira, vereador eleito do PT aqui nessa última eleição. Voltamos em seguidinha com o nosso segundo bloco. O papo aqui vai esquentar mais ainda. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje batendo um papo muito interessante, sincero, olho no olho, linha de fogo hoje. E é bom fazer linha de fogo com quem sabe, né? É muito bom fazer esse tipo de programa hoje com o vereador eleito Matheus Madeira. Vereador que foi quase o último colocado, digamos assim, quem fez 2.000 votos. Mais de 2.000 votos, 2.500 votos, e quem fez 800 e tantos votos, lá no jogo, no meio de campo, lá no campo que vão jogar durante os 4 anos, vale um voto. Então, essa diferença faz parte do jogo político, das fórmulas políticas. Agora me fala, quando saiu os resultados nas urnas ali, e em algum momento você falou que não poderia não chegar com seus amigos que estavam no lado, que estaria difícil, mas você aumentou muito, quase 100% da sua última eleição. Não, foi uma apuração muito difícil, né? Repito, a gente fez chapa estando fora do governo. Então, fazer chapa estando dentro do governo é muito mais fácil do que fazer chapa fora do governo. Eu, como presidente do partido, precisei me atentar não só à minha campanha, como também à composição da chapa, a busca de outras candidaturas. Então, o resultado foi coletivo. E, claro, a apuração ela foi difícil. A gente foi acompanhando todo o tempo. A minha candidatura estava entre as eleitas, mas a gente sabia que a diferença era pouca e que a qualquer hora aquilo poderia virar. Agora, até porque o PT estava com um quadro de vereadores muito bons, né? Muito Sim. bons. Tinha um número ali dos 14... Foi 14 candidatos que vocês tiveram? 13 candidatos. 13 candidatos.
Mas isso foi por causa do número do partido? Do número cabalístico? Ou não, pelo contrário, a gente definiu 14 candidatos na convenção e aí ainda teve uma desistência entre a convenção e o registro. Me surpreendeu muito a votação da Stael. Com certeza. Da Stael Stipe, me surpreendeu muito, né? Te surpreendeu? Não, em nenhum momento eu falava com você durante a eleição, você sempre falava... Sempre tive clareza que era uma candidatura forte, uma candidatura dura. Eu acho que essa eleição em Tubarão premiou demais quem fez um trabalho contínuo com antecedência e cobrou um preço de quem deixou para iniciar a campanha muito em cima da hora. Então, o meu caso não deixa de ser uma campanha que veio com o tempo sendo trabalhada. A campanha da doutora Stael também, ela trabalhou o período todo com o conteúdo dela nas redes sociais, com grupos de debate sobre feminismo. Então, não tenho dúvida de que essa eleição, não só para o PT, como também para os outros partidos, ela premiou quem trabalhou com antecedência, com quem se preparou e cobrou um preço de quem definiu a candidatura muito em cima da hora. Interessante. A avaliação que você faz como um político experiente já sobre os números que o Sorato levou nas urnas, 73,3%. Para um dirigente político como você presidente do Partido dos Trabalhadores, surpreendeu muito? Não quero falar de Maristela, essa é a próxima pergunta. Não, surpreendeu, né? Não era... Se imaginava a vitória dele, era o que todo mundo estava esperando, uma vitória com certa folga, mas evidentemente que o resultado foi expressivo, né? Ele bateu a marca histórica aí de votação majoritária na cidade. Então com certeza uma surpresa, é uma responsabilidade e dá a ele uma condição de começar o governo com uma legitimidade reforçada, né? Qualquer votação daria legitimidade, mas uma votação tão expressiva assim, com certeza dá a ele uma condição de começar o governo com mais legitimidade ainda, né? Agora, surpreendeu mesmo, eu já falei isso na emissora de rádio que eu trabalho, na qual eu entrevistei pós-eleição, eu fiz tudo ao contrário. Todo mundo elege quem venceu. Eu fui lá e disse, não, eu quero fazer o lado oposto. Eu quero saber o sentimento de quem perdeu, mas de que forma que as pessoas perderam a eleição. Porque às vezes se perde uma eleição perdendo mesmo, às vezes se perde uma eleição ganhando. Caso da Maristela. Foi mais ou menos nessa linha. Perdeu a eleição, mas perdeu olhando para cima? A famosa derrota... Me analisa essa eleição da Maristela. Derrota eleitoral com vitória política, não tenho dúvida, né? A campanha da Maristela teve muitas dificuldades. Como eu estou falando que é difícil fazer chapa estando fora do governo, ainda mais fazer chapa e fazer campanha majoritária ao mesmo tempo. Então a campanha da Maristela foi teve uma dificuldade a mais porque boa parte dos quadros estava cuidando das campanhas de vereador. Isso dificultou um pouco o trabalho dela. A campanha da Maristela, eu acho que é aquela também que pagou um certo preço por ter sido definida em cima da hora. A Maristela virou candidata pouco tempo antes da eleição, por uma circunstância, não era um desejo dela, né? Não era um plano da vida dela ser candidata, ela virou candidata porque o partido de fato começou a ficar discutindo uma possibilidade de não ter candidatura, né? Então, se a gente pegar todas essas dificuldades, o resultado que a Maristela teve é gigante, não tem nenhuma dúvida disso, é um marco. Agora, em que momento o PT, nós falamos no primeiro bloco, que vinha meio desanimado em 2020, aí em 2024 se percebe uma nova maneira. Aqueles que estavam meio, os companheiros, como novamente, né, estavam meio que adormecidos, parece que nessa eleição a própria Maristela, do seu jeito, da sua forma de tratar as causas públicas nos debates, levantou gente de tudo quanto é lado, inclusive gente que não era do PT. Né? E aí, como que vocês analisam esse ganho? Isso aí foi um ganho muito forte. Com certeza. Como é que vocês perceberam esse crescimento durante a campanha? Primeiro que a decisão de lançar a candidatura da Maristela está no DNA de coragem que o partido tem, porque o partido sempre lançou as suas candidaturas, né? O partido nunca teve aquele medo de perder a eleição. Então a gente sempre colocou os nomes que acreditou. Isso é um mérito que precisa ser reconhecido, um mérito histórico, não é um mérito meu, é um mérito histórico do partido, né?
À medida que as coisas foram fluindo, a gente viu que a Maristela era um elemento desse de renovação do debate político da cidade, se somando a outros elementos de renovação que estavam na chapa proporcional, que estavam na coordenação da campanha. Então, tem um movimento político novo na cidade, que é fruto de uma luta coletiva e também do desempenho que a própria Maristela teve como Agora, candidato. esse é um momento também de especulação do jornalista, do comunicador e também um pouco de fofoca nessa história. No meio, depois do resultado, engenheiros de obras prontas, como se fala na nossa gíria. Maristela, o senhor poderá ser candidato a deputado estadual? É uma afirmação ou uma especulação? O senhor, que já foi em 2022. Pode, né? Tá muito cedo para definir isso, mas eu acho que... Não pise em ovos, tem que responder direto. Vou responder objetivamente. Isso, objetivamente. Acho que nós saímos do PT de Tubarão, nós saímos com 3 nomes que eu acho que podem perfeitamente ser candidato a deputado estadual na próxima eleição. Eu sou um vereador eleito, a Maristela, que fez um excelente papel na campanha, a própria Stael, que fez uma excelente votação também. Eu acho que esses nomes estão habilitados para serem candidatos, pode surgir outro. Tenho certeza que alguém ali provavelmente vai ocupar esse espaço. Quer dizer, o PT não vai ter tanta dificuldade como teve em 2022 de encontrar o nome. Sem dúvida. Agora tem 3. 2022. Mas vocês não poderão ter, de repente, a opinião formada que a Maristela é o nome novo? Eu acho que é uma excelente oportunidade, uma excelente possibilidade e teria meu apoio. Eu acho que é um espaço que ela pode ocupar. Você já revelou pela segunda vez que ela terá seu apoio. A Stael respondeu uma vez e ela não respondeu a Maristela se seria candidata. Mas não é uma aposta do crescimento? Mas é que as coisas têm que se encaixar. A gente precisa entender se ela quer, se ela tem essa disposição, né? E se é assim que a conjuntura vai levar. Acho que ela gostou de fazer campanha. Acho que sim. Eu não tenho procuração para falar em nome dela, mas ela tem acho que gostou. Uma condição de debater segurança pública que é única dentro da esquerda, até no Estado. Então eu acho que ela tem um excelente caminho para seguir. Se ela vai efetivamente tomar essa decisão, aí é uma questão que também não é assim, uma semana depois da eleição que a gente vai resolver, mas eu acho que é uma possibilidade excelente. Mas tu sabe que a especulação, a fofoca política já estamos escrevendo aí, né? Sim. Já estamos escrevendo quem serão os possíveis candidatos. E uns ficam meio zangados, né? Porque a gente não coloca os nomes enfim, faz parte do jogo. Matheus, o senhor hoje é o presidente do partido, né? Sempre se diz na gíria política, na especulação política, de que o presidente aparece mais depois de uma eleição. Ele que dá entrevista, durante os 4 anos ele que fala sobre o partido, enfim. O senhor vereador, a Maristela poderia ser a próxima presidente do partido ou a Stael? Estou jogando. Olha que jogo que a gente está fazendo aqui, né? Estamos jogando no xadrez aqui. Pode ser, vai chegar o momento que vai se encerrar esse mandato atual, que nós vamos fazer... Encerra agora? No ano que vem, né? Não está certa ainda a data da eleição, vai ser divulgado o calendário nacional, mas vai ser no ano que vem. E no momento certo a gente vai discutir uma sucessão, tenho certeza que sem problemas. Historicamente a gente tem essa tranquilidade de compor e com certeza isso vai acontecer. Agora, um partido, ele só sobrevive, principalmente quando ele tem um vereador, 2 vereadores, enfim, se ele fizer a rotatividade. Simples. Matheus Madeira pretende fazer rotatividade na Câmara? Terá rodízio na Câmara. Eu fui um suplente que já assumi como suplente, né, na outra legislatura. E é muito bom, é muito importante para quem é suplente poder assumir. Então vai ter rodízio nessa legislatura também, com certeza. Assim a gente termina o nosso segundo bloco do Linha de Fogo. Hoje conversando aqui, Linha de Fogo, com Matheus Madeira, vereador eleito do PT nesta eleição aqui em Tubarão. Voltamos em seguidinha, fique aí. Estamos de volta com Linha de Fogo, nosso terceiro bloco, aqui hoje conversando com um querido amigo jornalista, hoje vereador eleito
nessa eleição pelo PT, Partido dos Trabalhadores. O senhor já fez o terno? É o mesmo terno? Como é que é? Vale a pena fazer um terno novo, né? Pior que faz tempo que eu não uso muito terno, né? Porque eu estava na lida diária aí do jornalismo, né? Então vamos providenciar. Vamos providenciar. Não vai de terno vermelho, né? Mas a gravata vai ser. A gravata acho que vai ser. Vamos, suspense, aguardem. Tá bom. Matheus Madeira, brincadeira à parte, eu tenho essa liberdade de brincar com você, que eu lhe conheço. Peço que o senhor é excelente jornalista, gosto muito do que você escreve, que é muito real. É uma situação muito técnica até. Eu aprendo muito com as suas colunas. E o que nós podemos esperar do seu mandato, vereador? Em primeiro lugar, a principal função do vereador, né, que é fiscalizar. Então vai ter muita fiscalização, com certeza, muita transparência, muito diálogo com a população. A gente precisa, o vereador, todo gestor público, vereador, prefeito, enfim, precisa ter uma atenção muito grande a essa nova categoria de empreendedores sociais que a gente está vivendo no Brasil, uma nova classe trabalhadora que é diferente da que existia lá quando o PT foi formado, nos anos 80, né, de funcionários de grandes empresas, operários, né, sindicalizados. Então, hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando por conta própria e buscando isso. Eu mesmo sou fruto desse processo. Eu já fui um jornalista de carteira assinada e eu também busquei um trabalho autônomo, né, de lidar como freelancer, enfim. Foi um caminho que eu busquei para a minha carreira e muitas pessoas estão buscando isso de várias formas, né? Trabalhando com entregas, trabalhando com empreendimentos próprios. Então, a gente precisa ter uma atenção especial para isso e, com certeza, esse meu mandato vai ter uma atenção especial para isso, de olho também no que as urnas disseram nessa última eleição. Repito, acho que a gente precisa ter um olhar para dialogar diretamente com a população. E essa comunicação, como é que o senhor pretende fazer com a população? Porque a população, o eleitor, a população, ultimamente ela não tem frequentado muito a Câmara de Vereadores. Ela não tem ido, né? Mas ela está antenada pelas redes sociais, pela nossa UniTV, que transmite as sessões da Câmara, e elas tiram algumas ideias, e também pelos programas de notícias das rádios locais. Mas o vereador em si, como é que ele pretende fazer essa comunicação? Preciso dialogar e usar todos os canais possíveis. Então, acho que a sessão da Câmara, ele é um instrumento, a transmissão da sessão aqui pela UniTV e por outros canais é outro instrumento, pela internet, redes sociais. Eu não tenho dúvida de que hoje a gente precisa utilizar todos os canais possíveis, né? Em que pese a população não esteja presente lá no plenário da sessão da Câmara, eu nessa campanha senti uma população informada e querendo muito saber o que o vereador está fazendo. Com uma visão muito crítica da Câmara atual. Você encontrou isso na sua campanha? Encontrei isso na campanha. Uma população com uma visão muito crítica da Câmara atual, né, com a consciência de que a Câmara não foi fiscalizadora o suficiente. Então eu acredito que a gente precisa utilizar todos os canais possíveis. Essa é mais uma lição dessa campanha. Eu acho que ninguém fez campanha, ninguém se elegeu só na rede social, sem ter trabalho na ponta, né, sem estar conversando com as pessoas olho no olho, mas também foi muito difícil se eleger sem ter rede social, porque ela dá uma oportunidade de dialogar com a população diretamente também. Então, agora, pensando assim, como é que você avalia o cenário atual da cidade? E quais são os principais problemas que você identificou assim, nessa sua caminhada? Que não foi só na eleição que você identifica alguns problemas na cidade. Muita gente não se candidata só por se candidatar. Ele sempre tenta ter, olha, esse problema aqui é um problema que eu poderia levantar essa questão. Que precisam urgentemente ser resolvidos na cidade? Quais os problemas que você identifica assim? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? As cheias, macro-drenagem, que é uma coisa séria, que não tem cor partidária nesse negócio. Isso tem sofrimento nas cheias, aquelas casas do quilômetro 60, que parece que eu estou levantando essa bandeira. Eu pergunto para todos os vereadores eleitos que estão aqui na minha frente, mas é uma questão social muito séria, que não se resolveu ainda.
Isso poderia acontecer com o senhor levantando essas questões, não tão partidárias, mas sim uma questão que tem que ser resolvida? A cidade tem muitas urgências que não são questões partidárias. Por exemplo, eu vejo que a cidade não tem política pública definida para a juventude, por exemplo. Boa. Não tem política pública definida para a juventude. A juventude tem diversas demandas que simplesmente não são atendidas. Na área cultural, na área do transporte público, tem muito jovem aí estudando à noite que não consegue voltar para casa com transporte público. E transporte público é uma pauta que Tubarão parece que se acostumou a não ter. A gente se acostumou que Tubarão não tem ônibus mesmo e tal. Então a gente precisa debater efetivamente transporte público. Por que aqui não existe? Várias cidades aí pelo estado, inclusive aqui perto, Garopaba, por exemplo, Florianópolis, trabalhando com tarifa zero e a gente praticamente não tem transporte público e a gente parece estar se acostumando com isso. Foi pouco debatido até nos debates isso. Com certeza. Muito pouco. E essa é uma questão que atinge diretamente o direito da juventude de estudar, o direito da juventude de se locomover, o direito da juventude de trabalhar, inclusive, né? Então essa é uma questão. Nós não temos nenhuma política pública efetiva para essa nova classe trabalhadora que eu falei, de autônomos, de entregadores, de pessoas que trabalham como motoristas de aplicativo. Tem uma série de profissionais, de estilos profissionais surgindo que simplesmente não estão cobertas por política pública municipal nenhuma. Então essa é mais uma necessidade que a gente precisa atacar frontalmente. Isso que tu citou, prevenção de cheias, com toda certeza, né? A gente tem esse exemplo das casas do quilômetro 60. Eu acompanhei bastante os debates da majoritária desse ano e o prefeito eleito várias vezes disse que tinha uma solução para isso, que seria viabilizada junto ao governo do estado e tal. Esperamos que isso seja implementado o mais rápido possível. Então, essa solução para quem já teve o dano é uma política pública necessária. Outra política pública necessária é criar um sistema efetivo de prevenção e preparação para lidar, né? Então, a gente tem um plano de contingência eficiente, a gente ter abrigos públicos definidos, né? Hoje, se acontecer de uma hora para outra uma inundação, que entra água na sua casa, na minha casa, a gente sabe onde buscar um abrigo público. Tem muitas questões que precisam ser tratadas de maneira mais clara e tenho certeza que essas têm que ser as bandeiras Mas de um mandato. Uma das bandeiras levantada pelo senhor e de outros vereadores também, do próprio prefeito, fala-se muito em defesa civil. Não é a primeira vez, nós somos, parece um corredor de ventos e chuvas muito intensas. Sim. E a gente não aprendeu ainda a ter uma defesa civil, pouco a pouco, uma defesa civil eficiente. Eu sou obrigado a ter coragem de falar isso. Eu sempre digo que nós temos uma baterinha, uma canoa. Não temos nem o plano de contingência que você acaba de falar, que é um plano de contingência, ele é muito tímido em relação... Ele tem que se expandir mais para a população. Me parece que é uma proposta nova do novo prefeito que vai se instalar. Caso vier dentro da sua fala, terá seu apoio, terá sua compreensão? Não só porque não é uma reivindicação partidária também. Não é uma reivindicação partidária, tanto que o apoio que eventualmente for necessário, que eu puder prestar para buscar recursos junto ao governo federal, com toda certeza, contem comigo, né? Nós vamos buscar esses recursos dentro das possibilidades, dentro dos projetos que Tubarão apresentar para isso. A defesa civil em Tubarão, a gente tem que fazer uma reflexão, né? Sempre que um governo resolve enxugar o número de secretarias para dar uma resposta para a população, e quase sempre esse enxugamento é uma maquiagem, porque você cria uma secretaria, tira uma secretaria do rol e ela vira ali um cargo de segundo escalão e praticamente não muda nada a sua composição. Mas sempre a defesa civil é uma das secretarias cortadas. Que é mexível. Tem uma série, tem algumas áreas que a gente precisa de tratar como moeda de troca. Defesa civil, esporte, cultura, sempre são áreas que quando o governo quer transmitir uma imagem de enxugamento, de gestão, mesmo que seja uma mera maquiagem, eles vão lá e cortam nessas secretarias. Eu concordo plenamente com essa tua fala, até porque a gente só percebe que esse órgão, essa instituição, esse órgão, ele é importante quando começa a acontecer as coisas, né? Aí a gente vê, vai entrevistar alguém, não, mas nossa equipe é reduzida, não, mas nós não temos equipamento disso, não. É complicado, eu acho que você tem razão e tem que tomar muito cuidado, porque o novo prefeito também quer fazer uma reforma já nessas áreas. Todos
Todos os prefeitos, geralmente eles fazem a reforma para trabalhar dentro da sua ideia. Você falou uma coisa muito importante. Você é do Partido dos Trabalhadores, você tem conhecimento muito com deputados federais, com deputados estaduais do seu próprio partido, você tem uma relação muito positiva. E você falou de que muitas situações poderá o senhor ser um interlocutor entre o governo federal e o governo municipal. O senhor teria coragem de fazer isso? Teria vontade de fazer isso? Portas abertas? É minha missão, né? Como representante aqui de um partido que tem representantes do governo federal, como quem conhece muitas pessoas que estão, inclusive, atuando no governo federal, é para isso que nós estamos aí. Então, se o governo precisar para demandas que vão trazer bem para a cidade, que vão trazer desenvolvimento para a cidade, que vão trazer segurança para a cidade, por exemplo, nessa área da defesa civil, com certeza podem contar comigo, independentemente de partido. Aliás, é isso que o presidente Lula... O senhor já trouxe, inclusive, verbas, né, da deputada Ana Paula, se eu não me engano, para Tubarão, né? Sim, sim. Teve uma série de recursos aqui para Tubarão, para a região, e desde o começo do governo, o presidente Lula tem dito que é independentemente de partido, e a gente tem executado essa missão. Então, teve recursos aqui para Tubarão, que a gente trouxe através de emendas aí da deputada Ana Paula. O deputado Pedro Kizai também trouxe bastante recursos para o Hospital Nossa Senhora da Conceição e tal. Então, assim, a tua pergunta, ela já está até respondida pela minha atuação antes de ser vereador. Com certeza, como vereador, não vai ser diferente. Agora, Matheus, você é um jornalista, digo assim, um jornalista bem da área política, né? Bem da atuação política. E como é que você enxerga o papel do vereador hoje na Câmara de Vereadores? Não só nessa legislatura, mas no tempo que você começou a escrever politicamente, na sua coluna, no jornal, no DS. Como é que você vê o papel do vereador? É fiscalizar mesmo? Fiscalizar, principalmente, acompanhar, sugerir, propor, né? E através dessas propostas que podem virar projetos de lei, né? Pode ser a segunda principal função do vereador, né, que além de fiscalizar, é legislar. E eu vejo com muita tristeza que às vezes alguns vereadores, ou boa parte dos vereadores, se contenta em ser um mero carimbador de papel do governo. E isso é muito ruim. É ruim, inclusive, para o governo. Eu não tenho dúvida que uma oposição bem feita, bem fundamentada, ajuda o governo a crescer. E repito, estou falando isso com a experiência de quem já foi do governo. Uma oposição coerente, responsável, ajuda o governo a crescer. E eu espero poder fazer isso, ajudar o governo a crescer também. Mais uma vez eu busco essa sensatez, né? Eu estou cismando nessa palavra, mas é isso mesmo. Não, eu sou um bicho sensato. Eu sou sensato. Mas eu acredito muito nessa mudança. Ô Matheus, um dos projetos, você já falou alguns aí, mas um dos projetos que você pretende colocar e dizer assim, olha, esse aqui eu vou cuidar bem, eu trabalhei em cima disso. Você trabalhou durante a campanha, muito falou sobre fiscalização, acabou de falar agora. Mas tem algum outro projeto que você diz assim, olha, isso aqui eu vou cuidar bem com muito carinho, que você vai colocar na colenda da Casa Legislativa? Acho que tem dois temas que eu trabalhei ao longo da campanha, que eu senti através do retorno das redes sociais e das pessoas, que tiveram uma atenção especial das pessoas com relação quando eles foram apresentados. Um deles é essa necessidade de rediscutir o transporte público, reavaliar o porquê que ele não está dando certo, experiências de outros municípios. Tubarão não tem o mesmo perfil de Criciúma, por exemplo, que é uma cidade industrial, que tem muitas trocas de turno, e isso faz com que o sistema de transporte público lá tenha uma determinada operação. Mas Tubarão tem um outro sistema de trabalho, muitas pessoas do comércio, muitos profissionais dessa nova categoria, autônomos e empreendedores mesmo. Então a gente precisa avaliar experiências de cidades similares com Tubarão para fazer o transporte público funcionar. Agora, outro tema, fica à vontade, fica à vontade. Outro tema que eu acho que também deu muita repercussão e que a gente precisa tratar é essa prevenção de cheias e a possível aplicação, a discussão daquele conceito das cidades esponja em Tubarão. Tubarão tem uma característica, por ser cortada por um rio, que propicia a aplicação de vários conceitos
das cidades esponja, que são aquelas cidades que criam estruturas para absorver a água da chuva, como a gente tem até mesmo aqui em Santa Catarina. Jaraguá do Sul criou um parque que é inundável, então tem vários aspectos desse conceito. Claro que esse é um tema muito técnico, precisa ser tratado não com achismos, né? Mas a gente precisa discutir, e o papel do vereador é propiciar esse debate. Assim a gente termina nosso terceiro bloco, hoje conversando aqui, dando continuidade à conversa com vereadores eleitos aqui na cidade de Tubarão. Voltamos em seguidinha com o nosso quarto e último bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje batendo um papo muito interessante hoje com o vereador eleito Matheus Madeira do PT nesta eleição, né? Ô Matheus, tu levantou no último bloco uma questão muito séria quando a gente fala de cheias, porque é um problema seríssimo nas cidades. As pessoas hoje têm sol, mas se começa a chover em Porto Alegre, todo mundo já fica preocupado aqui. É sempre um sinal de preocupação. E não foi a primeira vez que nós estamos tendo cheias, não. É a segunda vez. E os discursos se repetem, E a tal cidade esponja que você coloca é muito interessante. Por quê? Com essa nova tecnologia. É interessante para absorver tudo isso. Agora nós estamos com um problema seríssimo, vereador, futuro vereador. Onde as águas, antigamente elas escapavam praticamente dos centros aqui, e de algumas localidades, elas estão sendo super loteadas. Um loteamento legal, sem problema nenhum, não estamos questionando a legalidade dos loteamentos, mas estamos questionando a avalanche que tem de loteamento. Como resolver? Cidade esponja, como fazer? Tem que ter uma política pública de liberação desses loteamentos, dessas áreas, né, do zoneamento da cidade. Isso, nós que somos leigos, que não somos engenheiros, temos essa percepção, e todo mundo tem, né, de que áreas facilmente alagáveis estão sendo alvo de muitos loteamentos, está tendo muitas construções nos locais, e isso tudo vai trazer um problema, e já está trazendo um problema para a cidade, né? Então é preciso política pública para isso, é preciso sentar, parar, planejar efetivamente. Nós temos um plano de contingências, né? Um plano nessa área que precisa ser lido com calma. Lá ele fala, inclusive, em construção de residências verticais. Então a gente precisa atentar para o que tem ali e criar uma política pública efetiva para isso, né? Não, eu concordo que as pessoas não conseguem mais morar no centro, um exemplo, né? Mas estão buscando alternativas. Por isso da importância da tarifa zero. Com certeza. Por isso da importância do transporte coletivo. Se a gente tiver transporte coletivo que funciona, as pessoas podem morar um pouco mais distante do centro. Sem problema. Existe hoje uma nova... Nós vamos voltar àquela discussão das novas formas de trabalho. Esses funcionários, esses profissionais, melhor dizendo, que estão trabalhando hoje como motorista de aplicativo, entregador, com empreendimento, que muitas vezes estão trabalhando com culinária, né, e vendendo seus produtos de várias maneiras, talvez não precisem tanto assim estar próximos do centro. A cidade precisa se organizar para uma nova demanda, né? Porque ela vai crescer, obviamente, que ela não cresce de fora para dentro, a cidade cresce mais de dentro para fora, né? E aí nós entramos num problema muito sério, vereador, sobre a mobilidade. Parece que quando se fala plano de mobilidade na cidade, só se fala de centro da cidade. Sim. Mas não é isso. A mobilidade praticamente tem que abranger bairros e tudo mais. Com certeza, com uma amplitude, né, de aspectos. E quando a gente fala de mobilidade, muitas vezes pensa em asfaltamento, às vezes pensa em ciclovia, que eu acho que já é uma evolução, mas a gente precisa pensar também, por exemplo, em acessibilidade para deficiente físico. Nós temos muitos problemas aí de ruas que não são acessíveis para o deficiente físico transitar livremente, cadeirantes e tudo mais.
Então, bem no centro da cidade a gente percebe isso. Né? Que dirá nos bairros um pouco mais afastados. Imagina, assim, no centro da cidade nós percebemos essa dificuldade que os cadeirantes geralmente têm. É uma coisa de louco. Quem tem um familiar cadeirante sente o drama que é, às vezes, fazer um percurso de 2, 3 quadras. Não, e você pensar, calçadas mal feitas e, meu Deus, quando fala em mobilidade, também se fala sobre isso. Com certeza. Então, a falta de espaços públicos, de praças, de lugares para contemplação, para o descanso, para o lazer. São vários aspectos que envolvem a questão da mobilidade urbana, muito mais do que sair asfaltando um monte de rua. Por quê? Porque, olha bem, eu estou fazendo um debate agora contigo, uma conversa sem interrogatório. Veja bem, quando você ganha uma eleição como vereador, o prefeito ganhou, o candidato a prefeito, Stender ganhou para prefeito. A visão não pode ser só macro, só uma visão maior da cidade. Tem que pensar nos problemas, micros problemas que muitas vezes nós caminhamos no dia a dia. Eu repito, as calçadas, a questão da mobilidade dos cadeirantes, a questão de ponto de ônibus que chove dentro, aquele nosso, ali, o nosso, perto da ponte ali, onde os ônibus... O terminal urbano? Terminal urbano é uma vergonha. Há quantos anos estamos passando vergonha? Certo? Então, cada vez que se ganha, tanto para vereador ganha uma eleição, a gente está pensando num todo. Mas não é no todo. Você definiu algumas situações muito boas. A questão da tarifa zero, a questão do transporte coletivo, a questão da mobilidade, que adianta muito, que resolve muito. Nossas calçadas. Não é feio um vereador reivindicar isso. Não é feio um vereador padronizar, ou um prefeito padronizar isso. Com certeza não. Até porque a campanha eleitoral, né, tu também já passou por algumas, é uma oportunidade de a gente olhar no olho do eleitor, do cidadão, e sentir o que está doendo na vida dele, né? Então, com certeza, essa questão de mobilidade urbana, de direito à cidade, né, passa por transporte público, passa por acessibilidade para deficientes e todo tipo de público, passa também pela questão da tarifa zero, que propicia economicamente que as pessoas circulem pela cidade, passa pela visão dessa nova categoria profissional que trabalha de um outro jeito, trabalha se deslocando muitas vezes, trabalha com entrega, trabalha com transporte, enfim, tem uma nova cidade, um novo jeito de lidar com a política emergindo. E a gente precisa ter atenção para isso. Eu acho que quem conseguiu sucesso nessa eleição mostrou mais sensibilidade para isso. Sim, sim. A gente não falou do social, acima de tudo, de políticas públicas, tanto do jovem, você falou agora, mas também a gente fala muito da criança, de adolescente, a gente fala muito em eleição, a educação, a saúde, é um tripé, segurança pública. É necessário, sempre é um tripé, né, em qualquer eleição. Mas tem políticas públicas do idoso, por exemplo. O idoso, a população idosa, idosa é crescente e vai continuar crescendo, né? Todas as previsões, evidentemente, apontam para isso. Então, a gente precisa se preparar. Essa questão da acessibilidade, por exemplo, das calçadas, das ruas, ela não é só para o deficiente. É também para o idoso, que obviamente tem uma mobilidade limitada. Envolve a necessidade de a gente incluir o idoso no mercado de trabalho, né? A população idosa, cada vez mais, ela precisa, de alguma maneira, ser inserida dentro do mercado de trabalho. Outro ponto que a gente precisa discutir com seriedade na cidade, não existe política pública concreta para isso. Habitação. Tem muita gente querendo, com o sonho da casa própria. A gente tem pessoas em situação de rua no centro da cidade. Como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos lidar dessa maneira irresponsável que tem sido lidada até hoje, de espalhar placa dizendo não dê esmola, ou seja, estimulando que as pessoas vejam alguém pedindo comida do teu lado e feche o vidro do carro e acelere? Então a gente precisa ter uma política pública efetiva, de verdade, para lidar com esse tipo de problema. Política pública de habitação, para quem já mora de aluguel e tem dificuldade e vai trazer um resultado melhor para a cidade se tiver casa própria, não tenho dúvida, e pessoas que estão, inclusive, sem casa. Tratar com seriedade os eventuais casos de adicção ali, de pessoas que certamente naquele universo vai ter pessoas com problemas com álcool, com drogas e outros tipos de problemas, com problemas de saúde mental. Outro debate que precisa ser levado a sério, saúde mental. A gente precisa debater com seriedade saúde mental.
tanto dessas pessoas, como também na infância, fazer com que os pais atípicos se sintam acolhidos pela prefeitura, né? Não adversários. Às vezes o pai atípico, a mãe atípica, ela vê a prefeitura como um adversário, porque ela tem que lutar para ter o professor auxiliar na sala de aula dos filhos, a escola, a estrutura física da escola não está preparada para as especificidades que um aluno com essas características tem. E isso vai construindo em alguns pais, e a gente não pode nem recriminar isso, um sentimento de que o Estado, de que o município é um adversário deles, é alguém contra quem eles têm que estar sempre lutando para garantir o direito básico das crianças deles, né? Então, o município precisa mostrar para essas pessoas que está atento, que está de olho nas necessidades e que tem disposição de resolver. Agora, você coloca, eu fiquei te ouvindo agora atentamente, e dá para perceber o quanto tem de assuntos e problemas a serem tratados, a serem pelo menos debatidos, né? Com Essa certeza. questão da política pública, da questão mental ali, é uma coisa que está muito forte, está vindo muito forte agora. Está na vida de todo mundo. Está na né? vida de todo mundo. Olha, falasse tudo agora. Está na vida de todo mundo essa questão. É depressão de um lado, é uma questão de outro, ansiedade. Todo mundo coloca a culpa. A ansiedade, a culpa é não sei, a depressão. Não, tudo isso tem a ver. Se não tiver uma política voltada para esse tipo de situação, e não é só para pobre, não é só questão pobre, não é só, não, isso é para coisa de pobre. Não é não. Isso é coisa para todo mundo. A estrutura do poder público tem que ter pelo menos um encaminhamento. Com certeza. Então, uma das questões que foi debatida na campanha foi apresentada pela Maristela como proposta, a necessidade de Tubarão, região da Murel, instituir um CAPS-I, né, que é o CAPS específico para a população infantil e para os adolescentes, né? É uma urgência, né? Os pais atípicos hoje, eles não têm claramente a quem recorrer. E repito, isso faz com que muitas vezes eles tratem o Estado, o município, o poder público como adversários, como alguém que precisa ser superado para a garantia dos direitos. Agora, produção, eu acho que eu tenho uns 2 minutos ainda, produção. Tem 2 minutos, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Esse debate é muito importante, mas eu vou ter o prazer de assistir com os pares, com as novas cabeças, digo, coroadas nessa eleição, novas ideias, renovou, queira ou não queira, renovou nessa eleição. A gente vai ter bons debates, eu adoro tribuna, sempre gostei de tribuna. Eu acho que com você vai melhorar Aqui é uma bastante. tribuna. Aqui já é uma tribuna, né? Matheus Madeira, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Desejo sucesso. E agora o senhor tem aí o seu tempo de 1 minuto e meio para conversar com aquele que te deu a condição de estar aqui. Hoje você não pertence mais somente ao PT, aos votos que você levou. Hoje você vai trabalhar pela cidade inteira. Seu 2 minutos, 1 minuto e meio aí. Vamos lá, então a todo cidadão tubaronense eu quero me colocar à disposição para atender todo tipo de demanda. Eu escutei muito ao longo dessa campanha que muitos grupos não tinham uma porta para bater na Câmara de Vereadores para trazer determinadas demandas. Então, muitas dessas demandas que eu tratei aqui, transporte público, pais atípicos, saúde mental, enfim, prevenção de cheias, refletem o sentimento de muitas pessoas de estarem sem ter a quem recorrer, sem ter com quem contar. Então eu quero colocar o meu mandato, que será instituído a partir de 1º de janeiro, à disposição para a gente atender, tratar desse tipo de assunto com responsabilidade, com transparência e buscando sempre o progresso da cidade e a melhoria da vida das pessoas. Eu acho que o princípio fundamental da política, né, Dura, é melhorar a vida das pessoas. Então, com mais habitação, com mais renda, com mais condição de trabalho para essa nova classe trabalhadora que surgiu aí, que está surgindo e que vai continuar surgindo e que vai continuar mudando, inclusive, né? As questões, elas não são definidas, 100% definidas, elas continuam mudando, evoluindo. E a gente precisa, o poder público
precisa estar preparado para isso. Então, eu quero me colocar à disposição para atender a todos. Com certeza, depois da posse, lá no meio do ano, o Linha de Fogo terá o prazer de recebê-lo aqui como vereador mesmo, né? Será um prazer. Aí não é mais vereador eleito. Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo, agradecendo a presença do vereador eleito Matheus Madeira nesta quarta-feira. Lembrando que aqui pela nossa UniTV, o Linha de Fogo, ele é reprisado sempre no sábado, possivelmente no domingo. Fique com Deus, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência.